Bom dia a todos. Bom dia. Primeiro, com muito orgulho, estar aqui com meu grande amigo Jurânio nesse bate-papo. A gente vem conversando há muito tempo aqui, né, sobre reforma tributária, toda essa mudança que tem na estrutura brasileira, né? E quando a gente olha para os grandes hypes aí, né, cara, inteligência artificial, toda essa mudança, cloud e tal, a gente tem que colocar a reforma tributária no meio, né, Jurânio? E quando a gente fala de Brasil, né, uma coisa tão óbvia para a gente aqui, né? Porque quando a gente olha, a reforma tributária é algo diferente, né? A gente que vem aí do mundo de RP, mundo de sistemas, né? Muitos anos as empresas conseguiam tratar mudanças tributárias como ajuste e parametrização, né? Então, cara, estou mexendo aqui, estou criando um produto novo, tá um ajuste ali, tá tudo certo. Adequação localizada, mas sempre, todo ano tinha uma mudança, né? No fiscal, todo ano tinha um. E hoje, ele não mexe somente com imposto, tributo. Acho que até esse bate-papo aqui não é de tributo, não é de imposto, nada, cara. Tem que entender como os seus dados são cadastrados. E aí, quando a gente olha para a inteligência artificial, quando a gente olha para a velocidade que cloud traz e tal, e a gente olha para dados sempre, né? E a reforma tributária é um projeto de dados, é um projeto de saneamento, é um projeto de estruturação e principalmente de arquitetura corporativa, né? O que você pensa disso, Jurani? Bom dia, Diego. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando. Obrigado pela presença, né, pela audiência. E como tu mesmo disse, né, Diego, a reforma tributária, ela é uma necessidade, né? Sempre há muitos anos a gente ouve falar disso, em outras ocasiões, em outros encontros que a gente teve aqui também, a gente sempre fala sobre a urgência de tratar esse assunto. E toda a dificuldade que as empresas elas encontram hoje, os impactos tributários, como tu bem disse, né, eles nascem naturalmente de uma estrutura que existe há muito tempo dentro dos negócios, né? Não é, a reforma tributária ela não trouxe literalmente a necessidade por si só, ela só embalou várias necessidades que já existiam há bastante tempo, né, como melhoria de processos, dados mestres, a formação de preço, né, supply chain, tecnologia, compliance, governança corporativa, né, tudo isso na estrutura da reforma tributária foi alcançado. E até pouco tempo atrás, as empresas tinham uma visão limitada, naturalmente, até por conta da complexidade tributária que existia, né, que ainda existe, mas de que o foco, literalmente, era ter melhores margens, né? Ter melhores resultados e não necessariamente melhorar processos, né? E aí a reforma tributária ela empacotou tudo isso, né? Dentro de uma integração de áreas necessária, porque aí a gente está falando de jurídico, de fiscal, né? Eu falo que inclusive a portaria, né? Precisa estar dentro dessa estrutura também para poder no momento em que recebe o caminhão, que recebe a nota, já ter essa estrutura, esse entendimento dos riscos que se tem de receber as mercadorias, que isso esteja presente dentro de um processo que está aí, muitas vezes, difuso. Né? E aí, quando a gente fala de reforma tributária, a gente também precisa falar de integração, né? E aí, naturalmente, o RP, ele vai fazer muita diferença dentro dessa jornada, né, Diego? Com certeza, Juliano. Então, hoje a gente tem que falar assim, né? Antigamente falava, meu RP calcula imposto, né? Ia lá, É. mexia, tinha uma tabela lá interna, tal, e fazia tal. Agora, cara, minha arquitetura está preparada para operar esse novo Brasil tributário, né? E aí, cara, obrigado por tudo. A gente vai discorrer aqui com vocês, obrigado por toda a audiência aí, né? A gente vai discorrer aqui sobre alguns temas e sempre nessa leveza aqui desse bate-papo, né? Eu e o Juliane aqui, a gente troca sempre muita informação, né? A gente passa por muitos cenários corporativos, muitas empresas, muitos setores, né? E falando um pouquinho da estratégia aqui, a SPS, ela começou há 13 anos, né? Vai fazer 14 anos aí. A gente já entregou vai dar 3 mil projetos entregues aí, zero troco e uma velocidade enorme, sempre trabalhando muito forte com localização brasileira, né? E aí, há aproximadamente um ano atrás, a gente já aí na jornada
com foco muito grande aí no Grow, né, no S/4HANA Cloud, a gente sempre entendeu que um projeto de RP ele não funciona sem a localização, né? E se a gente não tiver uma equipe que esteja emergida aí nesse mundo, né? Que esteja respirando, comendo, vivendo esse mundo, né? A gente ia ter uma estrutura de configuradores de sistema e não pessoas com estratégia tributária, né? E aí, quando a gente olha para o mundo que a gente vive, se eu não for estratégico com o meu cliente, eu não agrego valor. Eu não sou mais um. Não é, isso aqui não é mais um projeto de tecnologia. RP não é mais projeto de tecnologia. Fiscal não é mais projeto de tecnologia. A gente está falando do negócio. A gente tem que ser um parceiro de negócio. E aí, a gente conversando muito, a Forsolve sempre foi nosso parceiro, né? Sempre foi um parceiro muito próximo nosso. E aí, trabalhando muito forte com as soluções que são homologadas pela SAP, a gente falou assim, olha, meu, esse namoro tem que virar casamento e a gente, hoje, a Forsource, com muito orgulho, é uma das empresas do grupo da SPS, né? Então, nossos projetos, eles são diferenciados por conta disso. Você vê uma pessoa aqui com o gabarito do Jurânio, né, que conhece, que está vivendo esse mundo de reforma tributária, a gente fala sempre que para um projeto, né, para uma mudança corporativa, uma transformação corporativa, a gente tem que sempre olhar à frente, né? E aí, a gente está olhando hoje IBS, CBS, mas e até 2033? Como que vai ser essas mudanças todas, né? Então, isso, é sobre isso que a gente vai passar aqui. Espero que esse webinar agregue tanto valor como agrega para nós aqui essas trocas de conhecimento, né? E aí, o primeiro tema que eu gostaria de trazer aqui para ti, Juliano, assim, para a gente debater, cara, o que você vê, cara? A reforma tributária não mudou apenas impostos ou mudou também a arquitetura das empresas? Fale um pouquinho sobre isso lá, mas a gente entende que tem uma mudança grande aí, entra CBS, IBS, a gente está falando de imposto aqui, mas mudou a arquitetura das empresas? Você acha? O que você vê aí do que você já vem passando aí, cara? É. Bom, Diegão, mudou muito, né? Porque exatamente o fato de existir uma dissociação presente na operação, né? Não era nem sempre os times se percebiam como complementares, né? Ou seja, cada um resolvia sua parte. No final do dia, eu estava com a lista de atividades já concluída, e aí a reforma ela passa a demandar melhorias de processos, porque quando eu falo de dados cadastrais, por exemplo, que é um exemplo, um ponto de partida muito importante, né? A qualidade cadastral, ela vai se expandir para todo o resto da companhia. Então, quando eu falo de dados mestres, eu estou falando de formação de preço, né? Eu estou falando de uma cadeia de suprimentos também, porque eu tenho que ter dados de cadastro de fornecedores atualizados, eu tenho que olhar também para essa questão da governança corporativa, do compliance, essa estrutura de qualidade cadastral, de parâmetros fiscais, de integração entre as áreas, ela passa a ser um ponto-chave para o sucesso dessa reforma dentro das companhias, né? Porque uma coisa é a gente falar da camada da reforma para o país, né? E isso é um desafio grande, 5.571 municípios, 27 unidades da federação, legislações diversas, muitas camadas de exceções, né? Mas dentro de uma companhia, né, um erro no material vai gerar um cálculo incorreto de CBS e IBS, sim, mas também gera de ICMS, de PIS e COFINS, de imposto sobre serviços, né? Então, essa realidade, essa parametrização inadequada vai mexer no pricing, vai mexer na margem, e isso não é objeto exclusivo da reforma, né? Não é por conta da reforma que esses problemas nascem, eles já existem dentro das áreas, né? Essas inconsistências que vão literalmente desaguar dentro dos SPEDs, na apuração dos impostos, das notas fiscais, e isso é um reflexo de certa forma, uma desordem, né? Uma desintegração dentro da estrutura corporativa, né? Esse problema, ele não nasce na reforma, mas ele melhora com a reforma, né? Mas ele não se resolve com a reforma, porque Uhum.
reforma tributária sobre impostos e não sobre processos corporativos. Acho que esse é um ponto legal para a gente debater daqui para frente, né? Entender essa dissociação, mas ao mesmo tempo esse complemento, né, Diego, entre Cara, sabe governança uma coisa corporativa que eu vejo, e uma mudança, cara, drástica quando a gente conversa com as empresas hoje, quando a gente vai falar de reforma tributária, eu vou muito no mundo do RP, né, Juliano, mas antigamente a gente via as áreas muito segregadas quando a gente falava de RP, cara. Então a gente falava assim, ó, falava com o CIO, depois falava com o CFO, né, mas ali de uma forma mais segregada, né? Muito mais apartado, né? E a estrutura fiscal ficava ali para depois, cara. Sempre ficava para depois. Hoje, meu, se eu não tiver ali com o time fiscal, com o CIO e com o CFO, cara, eu não tenho uma reforma tributária. E aí, cara, erra muito quem fala assim: ah, não, mas é só o IBS, CBS, então dois novos nomes ali, tá tudo certo. É mais dois impostos que foi criado e tal, né? Eu vejo com tudo isso, cara, obrigado pela riqueza aqui. Eu vejo que realmente mudou muito a arquitetura das empresas quando a gente olha para esse novo mundo, né, tributário. E eu vejo que o imposto que a gente colocava tanto peso no imposto ali é somente a ponta do iceberg. É só puxar o pelinho e ver o elefante inteiro, né? perfeito. A gente vê aqui uma transformação em toda a lógica operacional, né? Então, como você falou, cara, cadastro, dados mestres. E aí, quando a gente olha para isso aqui, a gente vai falar de projeto, a gente vai falar de integração, cara. Daí eu falo assim, e aquele sistema, cara? Eu trabalhei todo o meu novo ERP, mas e aquele sistema que eu tinha que integrar? Ele está preparado? Não está. E agora? Né? Então, cara, ele vai morrer. Cara, essas empresas que fizeram aqueles sistemas vão ter estrutura para mudar aquilo, né? Então, quando a gente vem para essa estrutura de sistemas legados, né? Que a gente tem que fazer uma reconstrução completa para atender essa nova reforma, né? E eu vejo que a substituição de um ERP, por exemplo, já olhando para um mundo de maior velocidade, maior com movimentos de transformação rápida, né? Fazem com que as empresas ganhem competitividade, né? É o que a gente falou aqui, a gente incorporou a ForSolve dentro da estrutura, olha a diferença que teve, cara, nos projetos, né? Então, é exatamente isso, né? Se a gente não olhar para uma estrutura fiscal hoje, cara, vai perder competitividade, porque eu vou ter Com que fazer, certeza. cara, vai ser moroso, você não consegue mais fazer aquele, depois eu ajusto, tá tudo interligado, né, Juliano? É o famoso corrigindo fiscal, né? Isso aí, quem é da área fiscal sabe muito bem, né? Assim, comercial, e tem um papel importante, né? A gente lembrar disso. Nenhuma empresa no Brasil, nem no mundo, né, é concebida para pagar imposto, né? Ninguém fala sobre isso na hora de pensar um negócio. Mas é uma consequência, né? É uma obrigação. Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse cenário onde o fiscal passa a ser o ponto de correção de problemas para fins de apuração de impostos, a análise que precisa ser feita é por que que isso chegou lá dessa forma, né? E não simplesmente fazer o ajuste de base. Não, eu tenho que olhar assim, aonde que está o problema de fato. Né? Foi no cadastro, está na classificação fiscal, eu estou considerando características de operação que eu tenho do lado de lá, do meu cliente ou do meu fornecedor, né? O que está no contrato, né? Isso é um ponto importante. Muitas empresas não se atentam aos limites contratuais, operam sem ter isso, por exemplo, dentro de regras do próprio RP, né? De faturamento, de limites para isso, e no final acaba caindo dentro de um cenário de necessidade de correção para apuração de um imposto, quando na realidade e aí é o final da cadeia, né? Muita coisa já aconteceu, né? Todo o aspecto logístico de estoque foi movimentado quando a gente está falando de produtos, por exemplo, né? E isso é um ponto que nem sempre está presente quando se pede para o fiscal fazer os ajustes, né? Ajusta aí, mas a nota saiu errada. O crédito tributário também vai ficar incorreto, né? Tem que lembrar disso. A apuração está inconsistente, o SPED vai divergir, o indicador financeiro, né, Diego? O indicador financeiro perde confiabilidade, porque imagina num cenário onde eu emiti uma nota que tem lá um imposto escriturado,
Quando cai no fiscal para fins de reporte, eu descubro que aquela operação ela não está em compliance, eu preciso fazer um ajuste para poder literalmente entregar e cumprir com a obrigação acessória, mas também fazer o recolhimento correto do imposto. Só que nesse processo todo, o que ficou para trás já serviu, inclusive, de base para a tomada de decisão estratégica, né? Ou seja, eu estou olhando Uhum. para um resultado que não é verdadeiro. Eu estou olhando para, eu estou tendo um suporte de dados financeiros que não refletem de fato a realidade. Por quê? Porque hoje o processo escritural ele me permite operar o mês inteiro e depois de fechar o mês eu fazer os ajustes, né? Então, se a empresa está olhando o resultado do mês no terceiro, segundo dia útil, por exemplo, né, numa dinâmica de uso de SAP, onde está tudo integrado, né, que as operações são literalmente facilitadas para a finalidade de tomada de decisão estratégica, ele está olhando para um dado que não é correto, né, para um resultado que não está efetivamente em compliance, porque essa rastreabilidade de ponta a ponta, ela depende de uma estrutura de negócio, de processo e de sistema muito bem azeitado, né? Perfeito, cara, perfeito. Aí, quando a gente olha para essa estrutura de negócio muito bem azeitada e tal, cara, aí me vem uma lembrança ali, né? A SAP hoje está numa estratégia, né? Olhando para três grandes pilares, né? Então, a gente fala ali de Business Suite, onde está o ERP em si, né? Que sempre foi o protagonista na estratégia corporativa, né? E hoje ele ganha um papel diferente quando a gente olha para o cenário fiscal, tributário, localização e tal, né? Então, o Business Suite já tem o Business Data Cloud, onde a gente está falando fortemente de dados, né? E aí aqui isso aqui complementa muito forte o que vem como terceiro, que é o Business AI, né? E aí a gente olha para esses três pilares aqui, a estratégia de ter tudo muito interligado, né? E essa arquitetura toda funcionando, né? E aí a gente olha, cara, traz essa realidade para o Brasil, e eu falo assim, né? O RP que sempre foi o grande protagonista da estratégia, da visão de dados e tal, ele está muito mais hoje gerenciando os processos de negócio, né? Aí a gente tem uma estrutura, toda uma suíte fiscal e tributária que hoje é necessário isso, e sem isso, cara, as empresas realmente perdem competitividade, né? Que a solução fiscal vai interpretar todas as regras tributárias. E aí, muito legal quando a gente faz o projeto junto, que, cara, você vai lá, você vai no Discovery e você fala assim, olha, por muitas vezes, cara, o teu cheiro ali, né? Você faz assim, cara, isso aqui, você está perdendo dinheiro, cara. Você está sem usar seus benefícios tributários, né? Ou então você está perdendo dinheiro porque você vai ter daqui a pouco você vai ter uma multa porque você está fazendo tudo errado, né? E ali, cara, o time fiscal que está lá, ele não está nem com a percepção daquilo, porque na verdade teve uma mudança no meio do caminho, cara, que poucas pessoas foram avisadas, né? E aí esse é o grande impacto, né? Todas essas mudanças. Quando a gente olha para a suíte fiscal ali integrada, né? Solução do RP, cara, os dados todos interligados e tal. E a gente olha para esse motor de cálculo tributário, já com todas as regras, todas as reformas e tal. E aí qualquer alteração que tiver, essa solução já altera para você, já começa a te acelerar, né? Tirando todo esse risco que você tem. Você imagina, cara, às vezes você pega multas que vêm com juros em cima de juros, 100% em cima, e vai dobrando, e vai dobrando. Na hora que você vê, você tem um legado financeiro, putz, preciso vender minha empresa, porque eu não consigo mais segurar. E você vai vender sua empresa pela melhor coisa, porque assim, eu como empresário, eu falo assim, cara, se eu estou pagando imposto, é porque minha empresa está indo muito bem, né? E tem que ser um indicador, cara, É um dos né? indicadores. É um mal necessário, né? Então, assim, fala assim, putz, se eu estou pagando imposto, porque meu Deus está indo muito bem. Agora, se eu estou recebendo um monte de problema ali, né? E às vezes eu não estou vendo, cara, e se eu tenho uma solução que possa integrar o meu RP, acelerar essas mudanças, e aí eu falar assim, olha, reforma tributária, cara, lá vai vir e tal, e eu tenho as minhas soluções sendo atualizadas pelos fabricantes ali, cara, olha a velocidade que eu tenho, e olha a tranquilidade que eu dou para o time fiscal trabalhar de forma mais estratégica, porque, Jurânio, você está há mais de 30 anos nesse mundo fiscal, né? E aí a gente fala assim,
Cara, a área fiscal, que até um ano e meio atrás, 2 anos, era uma área operacional nas empresas, ela começou a se tornar uma área estratégica nas empresas. Totalmente, Então, totalmente. ela ganhou uma relevância muito grande, né? E aí eu vejo um ponto muito importante quando puxando o seu papo anterior, tá, Juliano? Cara, Aham. se o cadastro estiver errado, a regra tributária será aplicada de forma errada. Então, eu acho que de tudo isso que a gente falou até agora, dados é o principal. Com certeza. Com certeza. E dados, né? Eu até a gente faz uma brincadeira, né? Que nem toda empresa tem banco de dados, né? Algumas têm bando de dados, né? Um bando de dados, por quê? Porque os dados são inconsistentes, né? O cadastro fiscal não tem um padrão, governança de regra tributária ausente, integração entre soluções fragilizadas, né? Porque a gente não tem uma camada realmente de suporte e validação. Vou dar um exemplo prático, tá, Diego? A gente está hoje nessa transição da nota fiscal de serviço eletrônica e muitos municípios estão com uma dificuldade grande de adotar o modelo nacional, que traz uma camada de governança, que traz uma camada de validação importante dos cadastros, né? Uma uniformização também. E a gente tem um caso de São Paulo, por exemplo, que os cadastros das empresas dentro da prefeitura de São Paulo, elas estão consumindo uma base de CEP, tá? De CEP distinta daquela que as empresas elas até então tinham, né? Elas estão buscando do CCC, Cadastro Centralizado do Contribuinte, que é diferente do que está hoje no CNPJ, por exemplo, tá? Então tem empresa que não está conseguindo emitir nota porque o CEP está inválido. E aí eu não estou falando de um atributo fiscal, eu não estou falando de um dado efetivamente que está impactando no cálculo do imposto diretamente, né? O CEP ele tangencia o cadastro, então é importante comercialmente, é importante para logística, é importante para um planejamento de ação comercial de marketing, né? Mas não está conseguindo, as empresas não estão conseguindo emitir nota de serviço, porque o CEP está divergente do que tem na base da prefeitura e o que tem na base das empresas. Então, esse é um pequeno exemplo, né, de quando a gente fala de governança, quando a gente fala de dados. Então, não basta ter dados, né? Nesse caso, e aí fazendo a analogia que eu fiz do bando de dados, né? Eu tenho o CEP cadastrado lá, ok, mas ele é válido, ele é consistente, né? É uma entidade viva, acho que isso é um ponto importante quando a gente fala de cadastro. As empresas elas têm que perceber os cadastros hoje como uma entidade viva, porque eu tenho que estar monitorando isso, eu tenho que estar criar processos de coleta de informações, né, e colocar também o meu cliente ou o meu fornecedor do outro lado lá como solidário, né, por essa qualidade, né, e não trazer só para a empresa a responsabilidade de manter essa estrutura válida e operacional, porque se o meu cliente, o meu fornecedor, ele não me atualiza, eu acabo incorrendo numa dificuldade posterior, que se ele tivesse feito a parte dele, que é estabelecer essa comunicação direta, né, ter um fluxo desse tipo de atualização, nada disso aconteceria, porque cada problema, cada CEP que não está certo dentro do meu cadastro e que me impede de gerar uma nota, eu estou perdendo dinheiro, né? Porque eu não estou faturando ou eu não estou conseguindo dar entrada numa nota, eu não estou conseguindo tomar crédito de imposto, eu não estou conseguindo apurar o imposto por consequência da total e completa ausência de possibilidade de emitir uma nota. E esse é um desafio muito grande, porque o cálculo do tributo ele está condicionado a existir o documento fiscal. Reforma tributária, ela é muito, ela regula isso, né? Toda a estrutura de apuração depende de documentário fiscal. Naturalmente, eu dependo de cadastros consistentes para que eu possa gerar esse documento. E essa camada que o fisco, né, as prefeituras estão adicionando na rotina das empresas tem sido percebida como uma dificuldade imposta pelos entes, né? Ou seja, a prefeitura está com dificuldade porque eu não consigo, né? Na realidade, a pergunta deveria, a postura deveria ser outra, né? Oh, meu cadastro está com tão baixa qualidade que eu não estou conseguindo nem emitir mais uma nota. Né? E as empresas elas não se percebem nesse lugar, elas atrelam essa dificuldade naturalmente a uma mudança de processo de cálculo de imposto, e não é sobre isso, né? É sobre governança de dados, né? Arquitetura fiscal, integração tecnológica, né, Diego? Acho que é um pouco por aí, né? Que são
gargalos aí que a gente já falou bastante, né? Que é, naturalmente, entender que existe um clean core, né? Que a SAP Exato. coloca isso, né? Como uma condição também de operação consistente, né? É o clean core, né? E aí o fisco traz essa visão também, né? Eu vou colocar todo mundo sob a mesma regra, de fato. E aí é onde nascem os desafios, né? Eu gosto de fazer uma analogia assim, né, cara? Quando você olha para aquelas empresas operacionais e tal, lá de trás, filmes, né, antigos e tal, aquele monte de papel em cima da mesa, aquela bagunça toda, né? E quando você tem tudo isso organizado, cara, o quanto mais você tem de velocidade, né? Então, a gente escuta muito assim nas conversas, né? Não, mas, cara, um saneamento de dados é muito caro. É muito caro fazer um saneamento de dados, tá? Mas o quão caro você está perdendo aqui? Qual que é o dinheiro que você está deixando aqui, né? De ganhar por conta disso, né? Então, na verdade, é um investimento, né? E aí, puxando um pouco desse assunto, né? Cara, eu falando um pouco de falha, né? O que a gente ouve muito aí de mercado também, né? Cara, qual nota sabe que vai resolver a reforma tributária? Cara, da mesma forma que você falou, claro, vamos tirar um pouco o peso das entidades externas, né? Acho que é muito interno, né? Vamos olhar para dentro, não é a nota SAP que vai resolver uma determinada regra de Mas, negócio, uma condição, né? Então, assim, os dados são muito fortes, né? Então, assim, cara, qual atualização, cara? Então, já tive uma conversa com o CEO, eu falei assim, Diego, cara, tá bom, então se não vai ser a nota SAP que vai resolver, cara, que parametrização que você precisa fazer dentro? Eu preciso instalar o que dentro do meu ERP, né? Cara, nenhuma atualização resolve um problema de arquitetura corporativa. E aí, quando o que a sua fala aqui, ela foi muito rica nesse contexto de dados, cara, né? Que você falou assim, a prefeitura não funciona, calma, mas a prefeitura não funciona, ou sou eu que não estou conseguindo me comunicar com a prefeitura, né? A prefeitura lá está pronta para receber, está pronta. Então, por que eu não consigo integrar, né? Quando a gente falava de integração sistêmica, quando a gente falava de integração de processo, quando a gente fala de tudo isso, cara, a gente tem que traduzir a fala, né? E a reforma está aí para isso. Então, assim, vai padronizar tudo. Né? Você falou do Clean Core. Se eu tiver um ambiente SAP cheio de atualização, cheio de Z, né? Um zap aí da vida, né? Cara, o quanto que eu gasto de dinheiro para manter aquele negócio, né? Aí, com exatamente. o Clean Core, cara, eu falo assim, não, ó, 2 vezes por ano, falando da versão do Grow aqui, né, gente? 2 vezes por ano, eu tenho atualização pela SAP, cara, e é a mesma coisa que você atualizar seu Instagram. Aí você não sabe se atualizou ou não, ele está atualizado sempre, né? Ele está com as regras de segurança, tá? Você está mantendo tudo funcionando, redondo, né? Agora, não, eu vou precisar preparar um pré-projeto, entender qual vai ser o impacto, eu vou precisar fazer uma instalação, vou precisar baixar nota, vou precisar atualizar todos os meus support packages e tal. Cara, coloca isso na linha do tempo. Se você tiver que atualizar por ano o teu ERP, por conta de uma reforma tributária, por exemplo, que vai ser obrigado a mexer, né? Então, assim, o que eu gosto de trazer aqui, né, como mensagem, cara, assim, empresas que não revisarem processos, integrações, qualidade dos dados, principalmente, e governança, que foi o que você falou, você trouxe essa palavra que é muito forte, terão dificuldades independente do RP que utilizam. Seja ele uma versão on-prem, seja ele uma versão em cloud. E aí, é claro, né, que quando a gente olha para esse mundo aqui, né, a gente vê a velocidade que tem de alteração. E a gente vê meu concorrente ali, cara, atualizado, e, cara, e tendo maior facilidade, porque ele transforma o time dele, que é um time operacional, em um time mais estratégico. Todo mundo pensando na visão do conselho, né? Cara, eu falo que cloud é a solução. É por isso que muitas empresas estão migrando para cloud, né? Porque ali eu tenho a arquitetura pronta, e aí, assim, eu tenho os pescoços a atacar, né? Então, eu falo assim, cara, a SAP, ela tem que atualizar meu ambiente aqui conforme a reforma tributária. As minhas soluções fiscais, elas precisam estar up to date, né? E aí, isso aqui independe se eu vou fazer uma atualização tecnológica. Eu só falo que isso aqui não tem nada a ver com tecnologia, sim, infraestrutura. Né? A gente está falando muito mais de velocidade, a gente está falando muito mais de transformação corporativa. Né?
E aí, quando a gente olha para isso, né? E a SAP tem o congresso dela, o Sapphire, teve agora. O Christian Klein, o presidente da SAP, trouxe lá o conceito de Autonomous Enterprise, né? Então, cara, isso que a gente falou aqui, de trazer o operacional para o estratégico, é exatamente o movimento que a SAP está fazendo com os clientes, né? Eu falo assim, olha, que os meus, meu time corporativo vai trabalhar de igual para igual com um agente de IA. Então, tudo que dá para automatizar, eu vou colocar o agente para trabalhar. E eu vou ter todo mundo trabalhando de forma estratégica, né? Então, se eu não atualizar, eu não tenho isso. E aí você olha o meu concorrente ali, cara, o cara que faz a mesma coisa que eu, começou depois e conseguiu atualizar o sistema dele, a velocidade que ele vai ter, porque ele tem um motor de cálculo tributário externo que atualizou a mudança que teve da reforma, né? E tempo Cara, é a tudo. diferença é brutal. A diferença é brutal. E tempo é tudo, né? Porque é justamente o que está faltando agora, né? Porque o tempo está passando, os prazos estão chegando, né? De início de vigência, né? De muita transformação aí dentro dessa estrutura tributária, né? E aí a gente sabe que o RP, ele está entregando ali o contexto operacional, ele está entregando dados de transação, classificações, né? O pricing, questões de eventos financeiros, logísticos, né? Mas a solução tributária, que é a camada que vai também complementar e capturar essa base de dados, ela está entregando ali a inteligência fiscal, regra, parametrização, validações regulatórias, é o que tu está falando, né? O tempo, a distância entre a publicação de um ato e a alteração dentro do sistema para poder operar de forma em compliance, e isso abre aí uma exposição que muitas vezes ela incorre em problemas até jurídicos, né, e financeiros naturalmente, né, porque esse é inclusive, é uma linha do orçamento público que não existe, tá? É a meta de arrecadação por multas e juros, né? E como essa linha não existe no orçamento público, a destinação desse dinheiro não tem lugar, tá? Ele serve para fazer qualquer coisa, tá? Então a gente até socialmente a gente sofre um impacto negativo disso também, né? Porque esse dinheiro não tem uma destinação, né? Multas e juros vão para a saúde, vai para a segurança pública. Na realidade, não existe essa definição. Então, a gente acaba tendo um aspecto que é crítico sob a ótica do que tu explicou, né? Dessa arquitetura difusa. Eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo, porque é muita coisa, e eu sempre falo e repito, né? O RP, o atributo dele dentro de uma companhia é a gestão do negócio, né? E a consequência das informações que gerem o negócio, né, que montam a estratégia da empresa, dão suporte para atendimento do reporte fiscal. Então, nenhum RP nasce com esse propósito, né? Ninguém escolhe RP porque ele atende a reforma tributária ou porque ele atende os SPEDs, né? E isso não é comum, eu nunca vi, pelo menos, né? Ninguém escolher RP porque tinha capacidade de cumprir obrigação acessória. E como tu falou, cara, o ponto crítico é dado, o complexo é processo, e o sensível é operacional, é a integração, né? E o estratégico é a arquitetura. Então, quando eu olho para essa arquitetura, né, quando eu adoto solução de tecnologia que literalmente me entrega uma facilidade de atendimento regulatório, quando eu falo de impostos, ou de negócio, de melhores práticas de negócios, né, que é o SAP Cloud tem essa oferta, né, presente, né, melhores práticas dentro de uma estrutura de estratégia operacional de negócio, aí facilita para que cada um ocupe seu lugar, para pensar efetivamente, né, como ser melhor, como operar melhor e como ter ganhos também financeiros a partir dessa estrutura fiscal. Porque se eu estou ali preocupado com uma integração que não funciona, com uma nota que está batendo na trave, voltando, em que momento que a empresa pensa o negócio? Esse é um grande desafio, né? E a gente sabe que as soluções tributárias que também rodam em nuvem, o SAP que roda em nuvem, tem essa camada de facilidade, que é assim, não, deixa a arquitetura que eu cuido para ti.
tá? E eu te entrego aqui melhores práticas, eu te entrego melhores experiências de uso também, que esse é um desafio também, né, Diego? Falar sobre experiência do usuário também aqui é importante. E quando a gente está falando de SAP Cloud, a gente está falando de solução fiscal integrada, a gente também está trazendo facilidade nessa experiência, né? Que no final do dia se transforma em melhores resultados, né? Isso é um fato. Com certeza. Cara, e se fosse pegar tudo que a gente falou aqui, né? E se eu fosse ranquear, né? Para entender os maiores gargalos que as empresas têm hoje, né? Se tivesse que ranquear, eu pegaria o primeiro aqui como dados, Uhum. o segundo como arquitetura de integração, o terceiro como processos e o quarto e último como tecnologia, cara. Eu acho que tecnologia é o menor problema. É, O maior problema na minha visão, cara, que a gente encontra e é até cômico, né? É a empresa descobrir que os dados dela estão incoerentes há anos, né? Acha que está tudo certo e aí na hora que ela chega lá, fala assim, cara, mas não vai funcionar? Não, 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 não vai funcionar. Tá faltando dado. Cara, você tem o CPF no lugar do CEP, né? Você falando do CEP, né, cara? Tem o CPF no lugar do CEP. Cadastro duplicado dá impacto. Classificação de material, classificação de dado, dá impacto demais. Regras comerciais descentralizadas, né? Cara, N's e N's coisas ligadas aos dados aqui que dão um problema pesado, né? E aí, quando eu olho para isso tudo, cara, eu vejo um grande benefício da reforma tributária, né? E aí, também, eu olho que o risco de continuar com a RP legado, cara, em integrações antigas, cara, não é apenas compliance, né? De tudo que a gente está falando aqui, né? É perda de capacidade operacional, é competitividade. Eu vou começar a vender minha empresa, vou começar a ter muito M&A aí, vou começar a comprar empresa que está quebrando, porque o cara fala, cara, perdi, não consigo mais andar tão rápido igual as outras empresas, né? É você trabalhar com inteligência artificial e você não trabalhar com inteligência artificial, né? É você trabalhar olhando para a vanguarda e você não trabalhar olhando para a vanguarda, né, cara? E aí, se eu olhar teu concorrente indo embora, né? Os sistemas legados normalmente foram construídos para um cenário tributário que já desapareceu, cara. Né? Então você exato. olha lá, cara, você olha as versões antigas do SAP, para você chegar na reforma, você tem que desenvolver muita coisa. É um trabalho hercúleo. Cara, o maior risco de você mexer em desenvolvimento para atender reforma tributária, para entender fiscal e tal, é você só perceber daqui 5 anos que você estava errado e você vai pagar uma multa. Né? E quanto mais Verdade. customizações acumuladas ao longo dos anos, maior o custo para adaptar. Né? A gente tem muita manutenção quando a gente começa a desenvolver um monte de coisa. E a gente olha que o melhor projeto hoje é o projeto que vem com a melhor prática, quando a gente tem a cabeça aberta para seguir a melhor prática de mercado. Né? E É uma fonte de dados da verdade, né, Diego? Eu acho que é sobre isso, né? Ter uma única fonte de dados da verdade, ou seja, aonde está a verdade da empresa, aonde que ela está? Ela está dentro do RP, ela não está na planilha, ela não está num outro sistema, ela não está por trás de uma plataforma que dá uma visão, que vai para um BI, que de lá volta para dentro de outra planilha, para que tenha uma macro, né? Esse é um ponto, é centralizar essas informações ter uma única fonte de verdade, porque aí a gente consegue, a partir disso, garantir que, de fato, as regras tributárias de negócio, elas têm literalmente visibilidade para todos, todo mundo sabe o porquê. Por que que as coisas aconteceram daquela forma? Essa questão de integração com solução fiscal e mensageria, ela acontece de forma síncrona, né? Validações de ponta a ponta, ou seja, eu estou validando por conta do processo e de ter essa centralidade dentro de uma base única, eu consigo automatizar essas validações também. Tu falou sobre o uso de IA, né? A SAP tem batido muito forte aí nessa frente também, né? Colocando, inclusive disponibilizando dentro das próprias soluções em inteligências artificiais nativas, né? Que olham para dentro dessa informação. Então, aquilo, garantir rastreabilidade
permite também fazer uso dessas informações por outras plataformas de maneira ordenada e de maneira controlada. Porque se eu estou usando uma única fonte de dados para fazer análises, eu vou ter naturalmente uma curiosidade muito maior do que quando eu reúno várias fontes, né, várias origens, vários cenários, para a partir disso construir uma verdade. E a gente sabe, né, quando eu sempre falei muito sobre isso na época da entrada da nota fiscal eletrônica, né? Antigamente, e tinha aquelas empresas, as empresas noteiras, elas emitiam nota, inclusive eu trabalhei numa empresa que ela emitia nota no dia 31 e cancelava no dia 1º. Então, ela batia a meta no dia 31 e dia 1º ela já começava, nascia, né? Com o indicador sendo afetado negativamente. Ela já nascia, já ia, começava o mês no negativo. E aí, quando a nota eletrônica chegou, eu falava sobre isso, né? Não é que não dá mais para mentir, é que agora a gente tem que combinar mentira, né? Então, quando eu faço uma nota eletrônica que vai literalmente repercutir dentro da empresa, que vai voltar no SPED, eu preciso garantir que toda essa cadeia, né, de informação do meu fornecedor, do meu cliente, que todo mundo a gente combine literalmente a mesma história, para que o fisco não perceba desvios de versões. Isso só é possível se eu literalmente eu fizer um esforço muito grande de convencimento de muitas partes interessadas, o que é impossível. Agora, dentro da empresa, tu não ter uma fonte única de verdade dentro do próprio negócio, esse é um desafio muito maior do que tentar expandir a versão de qualquer história para fora do seu negócio e acreditar que vai literalmente, né, se manter, a verdade vai se manter na linha do tempo. Isso não vai acontecer. E eu acho que esse é o grande desafio, é manter uma estrutura controlada, que ela seja a única fonte da verdade, porque tudo isso naturalmente vai permitir processos mais padronizados, né? Usar APIs, porque aí eu garanto, né? Eu sei o que está lá, então eu posso abrir API para consumo desse dado, integração com outras plataformas, né? E aí erro de cálculo, rejeição de documento fiscal, nada disso vai ser uma verdade que depende, né? A pergunta é assim, deu erro na nota. Que nota é? Mas de onde saiu? Que evento é esse, né? Isso é uma compra, é uma venda? Foi no e-commerce, por exemplo, né? Foi no balcão, né? Foi no PDV? Foi uma venda direta? Então, esses cenários, quando a gente fala de tributos, né? Eles são cenários críticos, sempre serão, continuarão sendo. O que é importante é que a empresa tenha literalmente controle. Né? Controle. Quando eu olho para a adoção de um SAP, por exemplo, eu estou falando de ter controle, de ter rastreabilidade, né? De ter auditoria, né? Auditoria Ganhar efetiva velocidade. e ganhar velocidade, de competitividade, que é a consequência, né, Diego? Exatamente. Aí falando um pouco sobre isso também, né? Se a gente pensar, né? Eu gosto de fazer uma analogia simples aqui, né? O RP ele vai ser sempre o cérebro operacional, né? E ele tinha ali dentro do cérebro operacional, quando lá atrás, né? Ele tinha lá uma tabelinha que era uma tabelinha com conhecimento da parte fiscal e tributária ali, né? Só uma tabelinha interna ali e tal, com todos os dados tributários, né? E hoje, a solução tributária ela tem que ser um especialista tributário. Sim. Concorda comigo? Eu tenho lá um cérebro operacional e eu tenho que ter um especialista que vai me ajudar, né? Então, o RP vai controlar compras, vendas, estoque, produção, financeiro, contabilidade, tal, tal. Mas o fiscal, ele tem que estar num lugar que, cara, a velocidade das alterações fiscais, aqui tem que ter um segundo cérebro. Então, quando a gente fala de inteligência, a gente fala de inteligência artificial, mas falando de inteligência, tem que ter duas inteligências hoje. Antigamente era só o RP, também tem a inteligência fiscal e tributária. Então, a solução tributária ela vai interpretar legislação, calcular tributo, garantir conformidade, a governança, né? A rastreabilidade, né? E quando os dois trabalham integrados, a empresa ganha agilidade e atualização contínua. Quando trabalha isolado, é retrabalho, inconsistência, risco fiscal, multa, né? E todas as dores que a gente vê por aí, né? E um descolamento, né, Diego? O descolamento do negócio para o fiscal, assim, né? Ele vai ficando cada vez mais distante, né? E aí Exato. ninguém sabe exatamente qual é o custo tributário para formar preço,
Esse é um ponto, né? Vira inimigo, né? E daí o fiscal começa a se tornar uma área de proteção a vendas, né? Não vou vender porque eu não sei se eu vou ter um custo maior e tal, né? E aí, quando eu Exato. olho para uma arquitetura para a reforma tributária, cara, eu penso ali em 5 características, e aí, com base no que a gente conversou aqui, eu queria ouvir teu lado também, né? Eu vejo dados confiáveis, né? Um ERP cloud moderno, então aí o S/4HANA Cloud ele é crucial aqui, né? Hum, Porque eu consigo trazer alteração, velocidade, mudança em tempo real dessas reformas, né? Uma solução tributária extremamente especializada, né? E aí com conhecimento na tua indústria, então assim, cara, eu tô falando de retail, cara, tem que ter conhecimento naquela solução de retail. Tô falando de serviço, tem que ter conhecimento naquela solução de serviço, né? Uma brincadeira que você fala assim, né? Cara, por que que você vai tratar aqui a venda de animal vivo se você não mexe com isso, né? Então tem que ter o conhecimento correto. Eu pegando um pouco da sua fala nos projetos, tá? sim, Integrações em tempo real com essas duas soluções, elas têm que se conversar. Tributário e RP tem que se conversar o tempo todo. E a governança ela tem que ser contínua, eu tenho que saber o que está acontecendo nos dois lados, né? O sim, erro sempre é tratar a reforma como um projeto com início e fim, cara. A reforma tributária ela não acaba, né? Ela vai ter uma estabilização, mas ela vai ter mudanças, 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 né? é. Então é uma E nova forma de você operar e pensar, né? Por isso que eu falo, por isso que eu puxei lá atrás que a área fiscal para mim ela não é mais uma área operacional, ela se tornou uma área estratégica. Assim como TI antigamente era uma área operacional e TI virou amigo do negócio, né? A mesma perfeito. coisa que o fiscal tá, é esse movimento que o fiscal tá fazendo. Antigamente o fiscal era custo, né? Era necessário ter o fiscal ali. Hoje, cara, se o fiscal não pensar junto, você não entrega um RP de qualidade. Perfeito. Até esse teu final da tua fala, né? Ele explica também a nossa união, né? Espécie for Solve, né? É justamente por entender a criticidade e a necessidade, a oportunidade de caminhar junto, esses assuntos caminharem juntos, é que a gente se junta, né? Para entregar valor aí dentro dos projetos. Principalmente quando a gente está falando de migração, né, Diego? Quando a gente está falando de migração, aí o desafio é ainda maior, porque eu estou saindo de uma estrutura, né, e de certa forma uma zona de conforto sistêmica, operacional, processual, e vou adotar uma nova solução que tem aí algumas barreiras que precisam ser ultrapassadas, que falam tanto com dados e processos, né? E eu acho que esse cenário que a gente tem hoje com a própria oferta do SAP Cloud como uma uma visão de futuro da SAP, né, que é soluções em nuvem, não é só da SAP, né, o mercado fala sobre isso, né, nós, pessoa física, a gente vive muito isso, né, todo mundo guarda suas fotos na nuvem, né, relembra tudo que se passou, né, e aí quando a gente olha para essa estrutura corporativa, eu acho que esse é um ponto bacana aqui da gente lembrar também, né, dessa estratégia de migração que também carrega necessidades de qualidade de dados para fins não só de atender fiscal, né, mas atender sistema, né, que é uma experiência que tu realiza aí todos os dias. É espetacular, cara. E agora, assim, até pelo tempo, né? Benefício do tempo aqui, eu queria trazer uma última reflexão aqui, né? Cara, se você não começou ainda a trabalhar e olhar para a reforma tributária, ou está olhando somente IBS, CBS, né? Tem muito risco, né? Quando a gente olha para o mercado, né? O mercado, quando a gente olha para as mudanças, você trouxe aí a mudança da nota fiscal física para a nota fiscal eletrônica e tal, né? Historicamente, projetos fiscais sempre sofrem quando as empresas esperam a obrigatoriedade, cara. Eu tenho que me antecipar, né? E aí, quando a gente deixa, porque vai sair uma obrigação? Bloco K, quando foi para sair o bloco K, deixaram para o último, não, agora tem que fazer retroativo. Meu, eu não pensei em retroativo. E agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou ter que mexer com tudo, e tudo leva para dados, né? O problema da reforma é que ela não envolve algo muito mais complexo do que a legislação, né? Envolve transformação de processos, saneamento de dados, né, cara? Integração, teste, e nenhuma dessas atividades é feita em 2 dias, cara.
Sim. Isso aqui, quando você olha, Jurânio, se for elencar aqui dos seus últimos projetos, quais deles você não precisou trabalhar com saneamento de dados? E se a gente for pensar em saneamento de dados, só para eu trabalhar a estrutura tecnológica para poder limpar o dado e depois pedir a aprovação das pessoas, cara, isso daqui leva semanas, meses, né? Isso. E assim, é necessário, é estratégico e mais do que nunca. Sem isso, quando a gente olha para a reforma tributária, muitas empresas vão perder dinheiro, né? E esse Uhum. é um ponto muito importante, porque a reforma tributária ela trata o imposto dentro do negócio como um atributo financeiro, né? Essencialmente financeiro. Tomada dos créditos, a própria apuração assistida, o split payment. Então, toda essa estrutura que está avançando, e esse é um ponto importante também. Quem ainda não entendeu esse caminhar, a gente já está bem avançado nessa maratona, né? Existe tanto dos parceiros, né, de soluções fiscais, da SAP, todo mundo está caminhando, CNPJ alfanumérico está chegando, né? Isso vai, já tem sistemas que estão saindo do ar aí para atualizar, né? É o caso do Inmetro, inclusive, ontem eles botaram que está fora do ar, que estão atualizando sistemas para fins de captura do CNPJ alfanumérico. Então, tem vários cenários hoje que a gente está acompanhando, né, que estão se traduzindo em realidade e que até pouco tempo atrás muitos contribuintes achavam que não ia vingar, não ia dar certo, e agora estão tendo que correr. E naturalmente, né, quem chega primeiro bebe água limpa. Esse é um ponto bem importante, né? Perfeito, perfeito sua fala. E assim, é, até para fechar, né? Se fosse para eu ter aqui, recomendar um primeiro passo, né? Você ainda não começou a trabalhar isso, começou a mexer, né? Antes de falar de solução, falar de vou mudar meu RP já, vou fazer tal, cara, faz um diagnóstico, né? Faz uma validação aí, você precisa entender aí aonde que a reforma vai tocar os seus processos, né? Aonde toca seus dados, aonde você vai ter que trabalhar os seus dados. Às vezes você tem uma estrutura de dados bastante bagunçada, você vai precisar segregar seu processo, segregar seu projeto, né? Aonde que suas integrações serão impactadas? Você falou aqui de uma entidade que sai do ar para poder trabalhar ali a solução dela, né? Agora, você imagina que você tem um monte de sistema legado ali. A gente está implementando aqui num cliente que usava a S400, está indo para o RP Cloud, né? Você imagina ali um monte de solução que ele tem ali por trás de empresas que já nem existem mais no mercado, né? Como que a gente vai substituir aquelas soluções ali, né? Vai trazer para dentro do RP, não vai? Então, as integrações elas têm que ser muito bem vistas também, né? E aí olhar para a sua arquitetura como um todo. Eu não estou falando aqui de arquitetura sistêmica, não. Estou falando de arquitetura corporativa mesmo, né? Estou falando de processo integrado. Estou falando é uma visão de transformação, né? Olhar como que você vai trabalhar agora a tua pricing, olhar como você vai trabalhar o teu resultado. A tua pricing ela pode reduzir, como ela pode precisar aumentar, e como que você vai lidar com isso com os seus clientes, né? E quem fizer esse diagnóstico, com certeza, né, vai ter um roadmap muito mais seguro, né? Então faz um plano diretor, olha o que você precisa fazer, trabalha pontualmente, estrutura teu budget para que isso aconteça, porque se você não fizer isso agora, cara, vai se tornar uma doença corporativa e você não vai conseguir sair do outro lado lá na frente, né? Então eu vejo que o diagnóstico, que um discovery muito bem feito, eu acho que é o primeiro grande passo que as empresas precisam fazer. É isso. Diego, obrigado aí pelo bate-papo, pela conversa. Show de Espero que bola. tenha sido proveitosa aí. Como sempre, aprendo bastante contigo. Obrigado aí pela parceria É e muito verdadeiro. conta comigo para as próximas também. Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal.